Você conhece pessoas que se sentem fracassadas na vida? Embora pudessem dizer, nossa, eu tenho uma vida abençoada, próspera, feliz, realizada. Eu gostaria de comentar um pouco desse assunto a partir da experiência de Jacó, a experiência que está na liturgia de hoje, no livro dos Gênesis, capítulo 32, versículos de 23 a 33. Você pode pegar a Bíblia, ler aí na sua casa, porque basicamente conta a história de Jacó, que luta com Deus, com um anjo de Deus, e segundo o relato bíblico, vence e vê Deus face a face. É a primeira leitura da missa de hoje, mas o mais importante é essa cena que você pode conferir lendo na sua Bíblia, porque ela tem um sentido existencial para você que às vezes fica buscando estratégias humanas, tentativas humanas, marketings humanos. E eu queria te dizer uma coisa com toda sinceridade. O ser humano propõe, mas Deus dispõe. Nós fazemos planos, mas se vamos realizá-los ou não, é Deus quem sabe. E aí, muitas vezes eu encontro pessoas que dizem assim, eu estou sem rumo, eu não sei o que fazer, eu não sei o que escolher, não sei para que lado ir, não sei bem o que fazer. Para você, eu estou fazendo esse vídeo para comentar a experiência bíblica de Jacó, que após o encontro com o anjo de Deus, seguido daquela luta, onde ele é ferido na coxa, ele se transforma então em Israel. Qual o sentido dessa mudança de nome, de Jacó para Israel? E o que isso tem a ver com você, com a sua missão nesse mundo? Como nós, seres humanos, experimentamos algo parecido com Jacó, que se transforma em Israel. Então vamos lá. Primeiro, você deve se lembrar que o nome Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar. Lembre-se que Jacó, ele tem um irmão gêmeo chamado Esaú. E na hora do nascimento ele segura o irmão pelo calcanhar. Literalmente esse nome, aquele que segura pelo calcanhar, quer dar o sentido de alguém que tem suas espertezas, tem suas capacidades, aquele que sabe manipular, aquele que sabe prender, pessoa manipuladora. Pessoa que sabe prender a outra em seus próprios desejos. Então Jacó é a condição de experiência subjetiva, emocional da pessoa controladora, da pessoa que quer controlar tudo e todos e que às vezes não consegue, sofre por isso. Tem tendências manipuladoras do ponto de vista psíquico. E nesse encontro com Deus, ele luta com Deus, quando ele vê que a madrugada toda, a madrugada dentro, ele vai lutando com o anjo de Deus, ele percebe que algo diferente está acontecendo na vida dele. Que ali não se tratava de uma situação humana, mas se tratava sim de uma experiência mística profunda, e ele na luta, aquele ser que luta com ele, o anjo de Deus ou o próprio Deus, quando o dia começa a clarear, aquele ser machuca, fere a coxa dele, torce a coxa dele, e ele sente uma dor muito grande. E ele diz para o ser, não vá embora sem me abençoar. E o anjo de Deus dá a ele uma bênção.
Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, diz a música. É espelhada nessa cena bíblica. Olha que forte essa cena, por isso que eu disse que ela é profunda, que ela é existencial, que ela é transformadora. Quando o anjo de Deus luta com ele e pergunta: qual é o seu nome? Jacó. Ou seja, o controlador, o enganador, o manipulador, aquele que segura pelo calcanhar, que é cheio de espertezas. O anjo de Deus muda o nome dele para Israel, ou seja, aquele que lutou com Deus e venceu. Venceu como? Você poderia dizer, mas em que sentido dizer que Jacó se torna Israel porque lutou com Deus e venceu? Ele acabou, foi machucado, ferido na coxa, no ciático, no nervo ciático. A ideia é existencial, sabe? O humano luta com Deus. O humano busca sentido. O humano busca entender o que está acontecendo consigo. As perguntas básicas são: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Qual o sentido da vida? Essa é a experiência que todo ser humano faz. Um esforço de encontrar sentido para a vida. E aí nós lutamos com Deus a cada dia, tentando, me dá uma bênção, eu quero entender o que acontece comigo, quero entender qual o sentido da minha vida, quero entender o que eu vim fazer nesse mundo, por que eu nasci. Como eu faço para ser feliz e realizado na minha missão nesse mundo? Essa é a luta que todo ser humano enfrenta e todo ser humano tem que enfrentar, e ele vence quando ele recebe de Deus o toque na coxa e ele sai manco. Porque aí ele sabe que a vitória é de Deus, porque ser humano nenhum, por mais inteligente, por mais sábio, vencerá. Os nossos saberes são mancos, as nossas forças são mancas, as nossas vitórias são mancas, claudicantes, elas vão mancando vida fora, porque é Deus quem sabe o tamanho da vitória que nós precisamos, queremos, desejamos, e aquilo que de fato teremos para nosso aperfeiçoamento existencial. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Assim é o humano. Insistente, lutador, que muda de alguém que é manipulador, Jacó, controlador, Jacó, aquele que tem espertezas, Jacó, que segura pelo calcanhar, que dá um jeitinho para enganar as pessoas e a Deus e a si mesmo. Jacó. E agora vai se transformar em Israel, aquele que vê Deus face a face. Daí o nome Fanuel do local onde essa luta aconteceu. Vi Deus face a face, mas manco. A vitória está em assumir as nossas fraquezas, as nossas dimensões mais sombrias, as nossas próprias fragilidades. Você pode ler em casa, leitura de Gênesis capítulo 32, versículos de 23 a 33. Eu prometi que faria um vídeo comentando essa passagem do livro do Gênesis, por considerá-la altamente espiritual e altamente existencial. É uma maneira espiritualizada de explicar que o humano é claudicante. Sem Deus, ele não consegue nada. Essa talvez seja a grande questão de Israel.
O nome Israel, aquele que vê Deus, porque lutou com Deus e venceu, é Fanuel, vi Deus face a face. A oração, ela nos ensina a equilibrar em nós o nosso poder pessoal, sabendo que o ser humano propõe e Deus dispõe. Por isso que as pessoas mais tradicionais, mais antigas, nos ensinaram a dizer, se Deus quiser. Semana que vem eu vou lá nesse trabalho, se Deus quiser eu vou lá. Semana que vem eu passo aí na sua casa, se Deus quiser vou aí. Ou seja, se Deus quiser, eu quero ir, mas se eu vou ou não, só Deus sabe. Por isso que termino com o ensinamento de Santo Inácio de Loyola. Faça tudo como se dependesse de você e espere o resultado como sendo de Deus. Jacó conta a história dos manipuladores, dos infantilizados, daqueles que querem obter uma esperteza para conquistar coisas, situações e pessoas. No enfrentamento entre o seu lado mais luminoso e o seu lado mais obscuro, ele é ferido no ciático e se torna manco. Essa é a vitória. A oração é o seu lugar de vitória. A oração te devolve o que o sofrimento tirou de você. A oração te devolve a força para viver que as estratégias humanas que caíram por terra e te frustraram, tomou de você. Expectativas meramente humanas caem por terra. Encontra Deus na sua vida. Porque é da condição humana lutar com Deus. Lutar para reconhecê-lo em tantos fatos, em tantos acontecimentos. Nada é por acaso, nada é sem motivo. Mancar significa precisar de Deus. Espero ter ajudado. Um forte abraço e até uma nova oportunidade.